Olá buscadores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a história abreviada do conhecimento mágico e ocultista, dando continuidade aos estudos do livro do Ian Moraes, O Vias Ocultas. Vocês podem encontrar os detalhes para fazer o download desse vídeo nos destaques lá do nosso perfil. Iniciando a nossa conversa, na verdade esse é um tema muito complexo da gente trabalhar, porque o caminho ele é individual. Parafraseando os cristãos, o caminho, a salvação, o caminho da salvação ele é individual. Então o caminho também, nascendo ocultista, ele é individual. Eu não posso criar um vídeo para dizer a vocês qual caminho seguir. Eu posso dar algumas orientações, que na verdade é o objetivo do vídeo, a gente discutir alguns pontos importantes que o Ian Moraes traz. E na verdade eu vou acrescentar trazendo um outro aspecto que eu, durante as pesquisas, achei bastante interessante abordar. Muitos já devem conhecer porque não é um livro desconhecido, mas outros possam ser que não conheçam e vai ter uma oportunidade de conhecer. Então, na verdade, dizer onde a magia começou, como Ian diz, é chover no molhado em diversos pontos. Não dá pra gente rastrear com total precisão onde a magia começou. Mas a gente consegue ter uma ideia mais ou menos de um período ou de algo do gênero. Mas realmente determinar foi naquele momento ou esse aqui é o criador, a gente não vai conseguir. Afinal, acredito que a magia é uma faculdade que o homem adquiriu enquanto evolução como homem. Então ele diz, eu poderia falar que a magia se originou com a própria gestação da realidade, ocorrida em uma época em que o tempo não existia e que, por isso mesmo, não faz sentido tentar pesquisar nada sobre a sua origem. Então, é muito complexo a gente delinear esse traçado, mas a gente pode conseguir rastrear nessas peças perdidas alguns pontos que são importantes para o nosso estudo, porque assim não dá para a gente estudar a magia ou estudar o ocultismo sem estudar a história, sem estudar a arte, sem estudar a filosofia. É importante a gente ter muito bem delineado a esse tripé. Aí ele poderia falar dos velhos do Egito, da Babilônia, da Suméria, poderia falar das escolas de mistérios, dos grandes ocultistas do passado, como Pitágoras, Apolônio de Tiana, São Cipriano, entre outros. Ele ainda brinca, poderia estar matando, roubando e me prostituindo, mas estou escrevendo um livro de iniciação ao ocultismo e à magia, que na verdade essa questão, essa pitada de humor do Ian, que eu acho que é o que nos prende na leitura do livro. Então ele diz apenas para a gente estudar sobre todos os temas que ele elenca e determina que o conhecimento histórico ele é muito importante em qualquer setor e na magia ele não é diferente. Então é importante a gente ter esse estudo, esse embasamento histórico. Afinal, o próprio Isaac Newton disse que para todas as conquistas que ele teve, ele se apoiou em ombros de gigantes. Então é importante que a gente tenha esse estudo. Então saber de onde vieram as coisas para chegar ao estado em que estão hoje é imprescindível para entender para onde estamos caminhando. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Afinal, como é que você quer criar um caminho, determinar um caminho se você não conhece? Ou se você só conhece um caminho? Será que esse é o caminho que realmente te satisfaz? Será que esse é o caminho da sua verdade? Então, acho que é importante, independente de seguir ou não, alguns me criticam, mas você está estudando magia goécia, mas você está estudando magia salomônica, mas você está estudando isso, você está estudando aquilo, você é satanista, e te coloca um monte de rótulos. Não, eu estou estudando porque eu preciso conhecer todos os caminhos. Para encontrar o meu verdadeiro caminho, significa que eu vou ser o satanista, ou da magia goétia, ou vou ser espírita, ou vou ser o bandista, seja lá o que for. Não, mas talvez algum aspecto desses caminhos, desses sistemas mágicos, eu vou tirar lá alguma coisa e realmente vai se fazer valer ao meu caminho. Mas não significa que eu estou seguindo aquele caminho. Eu preciso conhecer todos os caminhos para descobrir qual é o meu caminho da verdade. Eu não digo que existe um caminho da verdade, mas existe o seu caminho da verdade. Esse é um ponto muito importante. Então, continuando ao dizer do Ian, muitas interpretações e aplicações errôneas e equivocadas da magia e do ocultismo partem da simples falta de informação histórica. Então, como eu já tinha dito, não adianta só estudar a magia, você tem que estudar diversas ciências, para aí sim você ter um conhecimento mais completo. Então, estudando
filosofia, arte, política e a história, você constrói num pilar bastante sólido o seu conhecimento mágico e o seu conhecimento ocultista. Afinal, um ocultista, ele é um investigador. Na verdade, a gente vai diferenciar um pouco o que é esoterismo e o que é ocultismo no nosso próximo vídeo, então não vou me prolongar muito nesse assunto. Mas basicamente o ocultista, ele é um investigador, ele precisa saber, além de executar, de praticar, ele precisa saber de onde vêm todas essas coisas que ele pratica, de onde surgiram esses sistemas mágicos, não é do nada, ou apenas replicar fórmulas prontas. Esse não é o objetivo. E o objetivo do próprio livro do Ian não é isso, que a gente pratique fórmulas prontas. É tanto que ele não tem essa finalidade de trazer fórmulas prontas. Ele entrega algumas chaves para que você construa o seu caminho, você construa a sua experiência mágica. E essa experiência é a mais verdadeira. Não adianta você só replicar, porque você não vai realmente sentir, não vai perceber de fato o que é magia. Você criando, construindo a sua realidade é que você vai perceber de fato o que é magia. Mas para a gente entender um pouco sobre, como o próprio título do vídeo diz, que é uma história muito abreviada, e na verdade o objetivo do vídeo é que ele seja extremamente rápido, eu recomendo, existe um diagrama, né, lá no livro Liber Nu e Psiconauta, os dois agora são publicados juntos, no Brasil saiu pela Penumbra Livros, mas você encontra com muita facilidade disponível na internet. Ele, não me recordo a página, mas ele tem um esquema mostrando a origem das ordens iniciáticas, das ordens ocultistas, das ordens magísticas. E ele coloca no topo, na origem de tudo, o xamanismo. E na verdade, quando a gente vai rastrear, percebe que muitas das práticas que estão aí em várias ordens ou em vários sistemas mágicos estão ligados muito ao xamanismo. Uns encaram o xamanismo como uma religião, outros encaram o xamanismo como um sistema mágico. Aí fica muito a critério. Mas eu sei que os pilares de todas as práticas mágicas estão no xamanismo. E o xamanismo ele não está concentrado em um lugar só do globo. Ele foi pulverizado em todo o globo. E lá ele trata logo abaixo os egípcios e babilônios, Tantra, o taoísmo, as ligações dos egípcios com os gnósticos, os cavaleiros templários, caindo no hermetismo e na alquimia, do sufismo cai na Goécia medieval. Eu recomendo a vocês que analisem esse diagrama, ele é muito interessante para que você realmente consiga rastrear a origem dessas ordens iniciáticas, desses sistemas mágicos, a maçonaria, o John Dee. Mas uma coisa que me chamou bastante a atenção é que, conforme o autor, né, o Peter Carroll, ele coloca o xamanismo lá no topo como início de tudo, e distante de tudo aí, de todas essas outras ordens que eu falei, o hermetismo, Rosa Cruz, Magia Goécia, maçonaria, a Ordo Templo Orientes, os Illuminates da Bavária, a Golden Dawn, entre outros, você percebe que a bruxaria ela se desenvolve de uma maneira separada, de uma maneira isolada de todos esses sistemas ocidentais. E é muito interessante. E a bruxaria também ela foi pulverizada em todo o globo, e você percebe que existe muita ligação entre as diversas manifestações da bruxaria ao longo do globo. Na África, na Ásia, nas Américas, na própria Europa, ela tem ligações muito fortes, tem elementos muito similares, não é algo totalmente isolado como alguns sistemas. Mas assim, para iniciantes, o que eu recomendo muito é você começar a estudar filosofia, é você estudar a arte, a que você mais se identifique, pintura, poesia, a literatura. Esse é o início, é você se preparar como um ser humano, ter uma base como um ser humano, e depois você partir para um sistema. Então, eu recomendo que, para mim, um dos pilares de todos seria o xamanismo como uma prática mesmo, não só um sistema mágico, mas uma prática, e o hermetismo. O hermetismo, ele sem dúvida é o que originou basicamente todas as outras ordens ocidentais. Então, você começar por esses dois, você já está num caminho muito bem encaminhado, é um norte bastante seguro, que aí você vai ter esses dois paralelos, o resto você vai se descobrindo e o universo ele vai trazendo essas informações para vocês. Tá bom, pessoal? Um forte abraço para todos esses buscadores e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!